Olá, graça e paz. Seja bem-vindo. É muito bom mais uma vez tê-lo conosco para juntos podermos crescer um pouco mais através da palavra do Senhor. É bem provável que você e eu estejamos concluindo um ano aí bem difícil, bem desafiador. O ano de 2021 não foi fácil para ninguém. Graças a Deus, estamos aí já no dia 15 do mês de dezembro. Se Deus nos permitir, fecharemos o ano de 2021 e adentraremos no ano de 2022 pela graça do Senhor. Mas é fato que o ano não foi e nem está sendo fácil. A pandemia continua, as crises permanecem, sejam elas crise econômica, política, até mesmo religiosa, espiritual. As enfermidades elas têm aumentado, depressão, ansiedade e tantas outras. É bem provável que você talvez esteja se perguntando, se questionando, meu Deus, como é que eu vou fazer para terminar esse restinho de ano e adentrar um próximo ano? É muito provável que você em algum momento, assim como eu, sinta-se sem força, sem alegria, sem disposição para enfrentar alguns desafios, porque somos seres humanos e temos a tendência, às vezes, de não nos sentirmos capazes de continuar, de avançar. Essa é uma realidade, o pecado trouxe essa consequência para cada um de nós. Mas tem um texto, um versículo da palavra do Senhor muito interessante, que está lá na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, o versículo 34 diz assim: apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita com o objetivo de motivar os irmãos a permanecerem firmes em Cristo Jesus diante dos desafios do seu tempo. O capítulo 11 em específico aqui é um capítulo onde o autor tem como objetivo definir o que é fé e dar exemplos de homens e mulheres que viveram por meio da fé. Aqui no versículo 34, o autor vai nos dizer que pela fé, a linha de pensamento do autor no capítulo 11 é sobre a fé. Então é como se ele dissesse assim, pela fé apagaram o poder do fogo. O que ele está dizendo para nós é que pessoas que colocaram a sua fé em Jesus, pessoas que dependeram, que condicionaram a fé em Cristo, essas pessoas, ao se depararem com situações tão difíceis, essa situação que tinha como objetivo levá-las ao sofrimento e à morte, resultou em vitória para elas. Podemos trazer à memória aqui os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha, com o fogo 7 vezes mais aquecido. E antes de serem lançados, eles disseram ao rei: ó rei, o nosso Deus, se ele quiser, ele pode nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, nós não nos curvaremos diante da estátua e prestaremos a ela culto. E pela fé, Deus poupou a vida deles. Deus os guardou ali na fornalha. Diz a Bíblia que eles foram livres do fogo. O texto ainda diz assim, que pela fé escaparam ao fio de espada. Quantos homens de Deus se depararam com situações de morte? Por exemplo, o rei Davi, quando Saul por várias vezes tentou matar a fio de espada e Davi foi livre. E tantos outros, como Elias, quando Jezabel levantou a guarda do palácio para ir atrás do profeta Elias para matá-lo, e Deus o livrou. Pela fé, Elias confiando e dependendo do Senhor, Deus o livrou. O texto continua dizendo, da fraqueza tiraram força. Podemos aqui pegar o exemplo, por exemplo, de Sansão, que no seu último momento de vida, fraco, debilitado, com o olho vazado, sendo exposto à chacota e à humilhação, ele clamou ao Senhor pedindo força novamente, e Deus o encheu de força e ele derrubou as 2 colunas do lugar onde estava.
e levou ali muitos filisteus à morte. Da fraqueza tiraram força. O texto diz que tornaram-se poderosos na batalha. A gente pode ver aqui, por exemplo, Davi, tão fraquinho, um garoto, um jovem, sem experiência nenhuma de guerra, sem condições alguma de vestir a armadura que o rei Saul o propôs, mas que Deus o deu força, Deus o capacitou para vencer o gigante Golias, e se tornou um grande homem de batalha, um grande soldado. O que eu quero dizer para você pela fé você e eu podemos, pela fé você e eu conseguiremos vencer os desafios, não porque temos forças e capacidade, mas porque a nossa fé está num Deus que pode todas as coisas. Pela fé nós podemos experimentar um renovo, pela fé nós podemos experimentar o fortalecimento do Senhor, pela fé nós podemos desfrutar da alegria do Senhor, que é a nossa força. Pela fé nós podemos experimentar de um ano muito mais promissor do que este, pela fé, na certeza de que Deus, e tão somente Deus, continuará cuidando de nós. Pela fé o teu casamento pode ser restaurado. Pela fé, aquela pessoa que você tanto fala de Deus e que não tem estímulo nenhum para as coisas de Deus, ela pode ser despertada. Pela fé, os desafios no teu trabalho podem ser solucionados, porque você e eu temos fé e a colocamos no Deus Todo-Poderoso. O autor aos Hebreus está relatando o exemplo de homens de fé, de mulheres de fé como Raabe, pessoas que colocaram em Deus a sua convicção, a sua certeza, a segurança, e Deus graciosamente as honrou. Louvado seja Deus por isso. Pela fé em Deus, nós podemos vencer os nossos desafios. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus. Oro neste momento por aqueles que enfrentam desafios, por lutas, e que muitas vezes não entendem, não sabem como resolvê-los e como vencê-los. Mas hoje, ó Deus, nós aprendemos que pela fé no Senhor, confiando em Ti, depositando a nossa segurança no Senhor, acreditando que o Senhor está cuidando, agindo, acreditando e dependendo, ó Deus, na Tua provisão, ó Deus, que nós possamos sim vencer os nossos desafios. As lutas são grandes, os desafios são grandes, inúmeros muitas vezes, mas nós cremos que em Ti somos mais que vencedores. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Acrescenta-nos fé, ajuda-nos, ó Deus, a depender e a confiar do Senhor e no Senhor cada vez mais, para a glória do Teu santo nome. Amém. Deus lhe abençoe. Fique com Deus em Cristo Jesus.